Bom, dentre as características, nós vamos ver 7 características. As 2 primeiras são de ordem político-econômicas. No Estado liberal clássico, o Estado não intervém na economia e na vida social. É a ideia de não intervenção, de um Estado não interventor. A ideia clássica do laissez-faire, laissez-passer. Deixa estar, deixa passar, deixa acontecer. Mais que limitado, o poder deve ser paralisado, arrêté. Então a ideia do Estado liberal clássico é que não exista uma intervenção na ordem econômica. Ou seja, o próprio Estado regularia, a própria sociedade, a própria economia, o funcionamento do Estado seria regulado pelas pessoas. A ideia do Adam Smith, da mão invisível do mercado. Então o Estado por si, a sociedade per si, se ajustaria dentro desse laissez-faire, laissez-passer. No Estado social contemporâneo, o Estado intervém crescentemente na economia e na vida social. O Estado precisa atuar, ter governabilidade. Então, se no Estado liberal clássico o Estado não intervém na economia e na vida social, no Estado social contemporâneo o Estado intervém crescentemente na economia e na vida social. Para que se tenha governabilidade, eu preciso de uma atuação positiva por parte do Estado, uma atuação ativa por parte do Estado. Então, não intervém na economia, intervém na economia. No Estado liberal pluralista, o Estado já intervém na economia e na vida social, como no Estado social contemporâneo, embora de forma moderada, não tão intensa. Então, no Estado liberal pluralista, existe uma intervenção, mas essa intervenção não é tão forte quanto no Estado social contemporâneo. É uma de forma moderada, não tão intensa, tá? Segunda característica, os assuntos ou funções de governo são mínimos, ordem interna e segurança externa. Não há governo institucionalizado. No Estado liberal clássico não precisa ter uma intervenção do Estado na iniciativa privada. Os assuntos ou funções de governo são mínimos. Ele só se preocupa em garantir um respeito à ordem interna e uma segurança mínima na ordem externa. Não precisa ter um governo institucionalizado forte, efetivo, coeso. No Estado social contemporâneo, os assuntos ou funções de governo são amplos. Surge o governo institucionalizado moderno, com políticas econômicas, sociais, intervenção do Estado na ordem econômica, na ordem social, políticas econômicas e sociais fortes, atuantes, efetivas. Então, os assuntos ou funções de governo são mínimos, os assuntos ou funções de governo são amplos. Surge o governo institucionalizado moderno, com políticas econômicas e sociais. No Estado liberal pluralista, os assuntos ou funções de governo começam a crescer como no Estado social contemporâneo, embora não atinjam as mesmas proporções destes. Então, nos Estados Unidos, os assuntos ou as funções de governo, eles começam a crescer, mas não tão fortemente como no Estado social contemporâneo, em que existe uma fortíssima atuação do Estado no plano político e econômico. Assuntos ou funções de governo começam a crescer, como no Estado social contemporâneo, embora não atinjam as mesmas proporções. Então, dentre as características político-econômicas, nós temos 2. O Estado não intervém na economia, o Estado intervém crescentemente na economia, o Estado intervém na economia e na vida social, não tanto quanto no Estado social contemporâneo. Os assuntos ou funções de governo são mínimos, os assuntos ou funções de governo são amplos, os assuntos ou funções de governo começam a crescer. Ou seja, o extremo oposto e a coluna do meio. Não intervém, os assuntos são mínimos. Intervém, os assuntos são amplos e máximos. Intervém na vida social, embora de maneira moderada. Os assuntos ou funções de governo começam a crescer, mas não da mesma proporção como no Estado social contemporâneo. Agora nós vamos ver depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta característica, que são as características político-funcionais, tá bom?